Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Os irmãos podem sentar-se, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite a entender e a compreender essa verdade. Inclusive, o tema da lição de hoje tem tudo a ver, principalmente com esse último versículo. Todos eles têm relação com a lição. Mas se a gente olhar direitinho, o último versículo explica bem direitinho mais o fundamento, digamos, do nosso estudo. Porque o texto diz, assim brilhe também a vossa luz. E o tema vai tratar exatamente disso. Como é que nós, cristãos, como igreja, podemos influenciar, podemos iluminar, podemos colocar sabor no mundo, né? E essa questão da secularização, irmãos, é um assunto muito importante para nós como igreja, porque tem a ver com a forma como nós encaramos, inclusive, o cristianismo, a nossa vida cristã, né? Não fazendo aquela separação que muitas vezes existe na cabeça das pessoas, de que existem duas vidas, uma vida dentro da igreja e outra vida aí fora, como se o que a gente fizesse aqui estivesse desvinculado do que a gente faz na casa, na família, no trabalho e em outros lugares onde a gente atua. Então, a igreja e a secularização vai tratar exatamente disso. Na introdução aqui da lição, do estudo que a gente tem, ele começa mostrando uma certa confusão que muitas vezes acontece com relação a essa ideia da secularização. Que às vezes muitos cristãos usam o termo secularização apenas para se referir a alguma coisa que não tem um conteúdo religioso, ou um conteúdo cristão, ou um conteúdo evangélico. Por exemplo, filme secular, música secular, né? Enfim, faz uma distinção entre coisas que não teriam aí um conteúdo e outras coisas que teriam conteúdo. Por exemplo, a separação entre a música e outras artes também, outras situações da nossa vida, que fazem parte da nossa cultura, da nossa vida como ser humano, né? Aí ele vai dizer que, no entanto, né, ele vai se opor aqui, vai dizer que a secularização ela é um pouco mais profundo, o conceito é um pouco mais profundo do que isso, porque é um ensinamento um pouco perigoso, né? Um desafio, inclusive, para a igreja, como ele coloca aqui, porque vai muito além de ser apenas isso, de ser apenas a questão de ser algo que é, digamos, profano, que é algo que é secular, ou que é religioso, né? O profano e o sagrado, como se a gente tivesse duas vidas, uma vida religiosa, uma vida sagrada, e outra vida, digamos, secular. Inclusive é um termo que se usa bastante, né? No meu trabalho secular, enfim, né? Os estudos também, parece que o que se estuda aqui na igreja é uma coisa e o que se estuda lá fora é secular, não tem relação. E a ideia do autor é exatamente trazer isso. E ele vai dizer que qual é o problema, qual é o perigo dessa ideia de secularização. Está exatamente aí no segundo parágrafo, quando ele diz que tem a ver com o fato de restringir, né, a verdade do cristianismo apenas para o âmbito privado, não vendo a importância disso para a esfera pública. Ou seja, a secularização é exatamente essa ideia de dizer que a religião, que essa vida piedosa, ela é importante apenas para esse ambiente aqui, fechado da igreja, né? E depois daí, da porta para fora, já é uma outra vida, já é uma outra realidade. Portanto, na esfera pública onde a gente atua, quando eu estou falando de esfera pública, eu estou falando em todos os outros campos de atuação da nossa vida, que não a igreja, na casa, na família, no seu trabalho, em qualquer outro lugar onde você esteja, que não seja exatamente um ambiente fechado, privado aqui do nosso mundo, que é a igreja, né? É esse aspecto aí. Então, essa é a introdução que ele faz aqui, para a gente começar a entender essa ideia, e como isso, é o que ele chama a atenção, que a gente precisa entender, como isso é perigoso. Porque o texto que a gente acabou de ler aqui em Mateus diz que a gente tem que brilhar, né? A gente tem que ser o quê? O sal da terra, né? A gente tem que brilhar, e brilhar com que propósito? Que é onde está a questão mais importante. Para que os homens vejam as boas obras, e isso acabe sendo o quê? Resultando em quê? Em glória para Deus. Ou seja, as pessoas vão olhar para nós lá na nossa casa, as pessoas vão olhar para nós lá no trabalho que a gente está desenvolvendo, as pessoas vão olhar lá na escola que a gente está estudando, as pessoas vão olhar onde nós estivermos e vão ver a glória de Deus. Essa é a ideia, né, que a gente tem de cristianismo, de parecer com Cristo e fazer com que Cristo seja visto por todos os homens por onde a gente estiver. E a secularização
vai ser justamente um ensinamento errado, um ensinamento perigoso que vai dizer que não, que você tem que ser crente lá na sua igrejinha, no seu ambiente, e lá fora não tem por que trazer a doutrina, não tem por que trazer o conhecimento de Cristo para o que você faz fora da igreja, né? E aqui eu estou diante de um auditório hoje aqui que eu vejo pessoas que fazem diferentes coisas, né? Tem a irmã Rosa que trabalha lá num salão, né? Tem Denise que é professora, tem Joel que trabalha no comércio, que eu estou vendo, tem os irmãos do lar aqui, né? Você pode pensar, mas como é que no lar eu posso, digamos, influenciar, brilhar, fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo? No preparo de uma comida, né? Não diz que quem cozinha com amor, né? A comida fica mais gostosa quando se cozinha com amor. Então, até no fato de você preparar uma comida com mais carinho, com mais amor, né, é o amor ao próximo que você está pensando no outro, é um princípio. É que a gente pode ver aí, e Cristo pode ser glorificado também nas mínimas coisas que nós fazemos. Aquilo que que Deus nos dotou para fazer, né, que deu o dom, deu o talento, deu a habilidade. E todos nós temos alguma coisa. É só parar para pensar um pouquinho que a gente vai ver que todo mundo tem alguma habilidade, um dom que Deus colocou para que ele seja glorificado e tudo sirva também para a edificação, né? A gente vê isso também, serve tanto para a nossa edificação como corpo, como também para a própria glória de Deus. Bom, a lição está dividida aqui em 3 pontos, eu vou focar muito mais na segunda e na terceira, mas trazendo essa primeira parte aqui, ele vai dar o conceito do que é secularização. Está aí na primeira página da lição 15, né, a página 90, e ele usa um estudioso chamado Peter Berg, que ele diz: por secularização, entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é como se a religião ela não fizesse parte, ela não fosse constitutiva desses espaços da sociedade. E que espaços são esses? Todos os espaços que compõem a sociedade. A política, né? A economia, né? A música no campo da cultura, né? O cinema no campo da cultura, a literatura e todas as áreas da vida. Então, a secularização é esse processo que retira a sociedade e a cultura, separa a sociedade e a cultura da religião ou de tudo aquilo que diz respeito a Deus, a religião. Então, essa é, em linhas gerais, a ideia que se tem de secularização. O que é que acontece? Ele vai falar um pouquinho, mostrar historicamente como é que isso começou a acontecer, ou seja, será que sempre foi assim? Será que sempre houve essa ideia de separação entre aquilo que é da vida, aquilo que é da sociedade, aquilo que é da cultura e do outro lado a vida religiosa? Sempre houve essa separação? Aí ele vai lá para a história, vai lá para o passado, para a época da Idade Média. Quando na Idade Média a igreja ela tinha uma forte presença em tudo que era a área da vida das pessoas. Não havia essa separação, a igreja ela estava ali presente no campo da religião, da política, da ciência, da economia, em tudo, tem até críticas na verdade, né? Se a gente for olhar um pouco a história, vamos ver que em algum momento ali da história, algumas pessoas chegaram a dizer que aquela era a idade das trevas, porque havia uma perseguição muito grande, enfim, a época da caça às bruxas, enfim, tudo aquilo que estivesse diferente, né, era punido, tudo aquilo que estivesse diferente do pensamento da igreja, enfim. Mas o fato, irmãos, o que ele está querendo mostrar aqui é que, nesse período da história, a igreja ela tinha essa presença marcante em todos os campos da vida humana, política, religião, economia e tudo mais. Com o avançar do tempo, com o passar do tempo, né, os séculos depois século XVI, século XVIII, a gente foi vivendo outros momentos em que a igreja ela começa a haver um distanciamento, né? Ele cita aqui, por exemplo, a época da Reforma Protestante, a época do Renascimento, é uma parte histórica que ele faz aqui, o Iluminismo, que é considerado o século das luzes, né, da ciência, do conhecimento, da filosofia. Nesse período aí, a gente viu que ele vai dizer aqui que a religião ela começa a ser colocada de escanteio. Ela começa a ser considerada algo arcaico, algo que não tem valor, né? E ele diz que só no século XX, para surpresa de muitas pessoas, é que a religião ela volta à cena, ela começa a fazer parte, né? Para muitos não gostam, inclusive ele diz que esse momento ficou conhecido como a revanche de Deus. Ou seja, esse período da Idade Média até a Idade Moderna, Deus ficou meio que escanteado, ficou de fora, e aí no século XX a religião volta e aí está presente novamente. E aí ele vai citar alguns movimentos em que isso aconteceu. E aí, dando continuidade, ele vai falar então, qual é o desafio da secularização então, né? O que é que acontece com a secularização? Veja na página 91, quando ele diz o seguinte:
na letra C já do nosso estudo, para os irmãos também não ficarem perdidos acompanhando, né? Embora haja grupos que se manifestem contra a religião, como é o caso de um grupo chamado neo-ateísmo, né? Ateísmo é quem não crê em Deus. Neo é novo, então é um novo grupo na história de pessoas que não creem em Deus. Então parece que o que se tem visto, na verdade, que ele está dizendo, é uma certa tolerância para as pessoas em relação à religião, né? Até mesmo até um incentivo de que haja religião, que as pessoas tenham religião, mas que façam isso de que forma? De forma privada. Não tem por que misturar a religião com a vida. Não tem porque a religião está presente na vida das pessoas nas outras áreas. É para ficar ali no seu cantinho, no seu quadrado, nas quatro paredes, sua vidinha lá. E tudo que você faz fora da igreja é uma outra vida. Então veja que a ideia volta, mas volta ainda com esse entendimento de que a religião não tem influência, não tem espaço na vida pública. Agora eu queria ouvir dos irmãos, alguém poderia dizer, vocês acham que a religião, vamos pensar no caso cristianismo, nossa vida cristã, o que a gente faz tem ou não tem algum impacto nas coisas que a gente faz fora desse ambiente aqui de igreja? Aqui nós estamos reunidos para louvar a Deus, adorar, prestar culto ao Senhor, estudar a palavra, mas quando a gente sai aí, que vai para casa, que vai para o trabalho, que vai para a escola, que vai para a universidade, vocês acham que tem alguma relação com o que a gente faz, com o que a gente é como cristão e o que a gente faz na nossa vida fora da igreja ou não? Realmente tem que haver essa separação. Aqui eu louvo, aqui eu prego, aqui eu estudo a palavra, aqui eu canto, mas lá fora é outra história, não tem por que misturar as coisas. Como é que vocês veem isso? Estou colocando um desafio para vocês, assim, não sei, vamos ver se vamos chegar depois a uma conclusão aqui, certo? Mas eu queria só... Pronto, a resposta dele já tem a primeira parte ali, que ele coloca que o que a gente é aqui dentro, a gente tem que ser lá fora, naquilo que nós fazemos. Ou seja, o caráter de Cristo que está forjado em nós tem que transparecer, como diz aqui, brilhe, né? A luz de Cristo que está em nós tem que brilhar, né? Tem que ofuscar aí quem está fora, né? Não necessariamente na questão como ele diz, de ter que pregar, botar um banquinho ali, uma caixinha de som, subir e começar a pregar. Mas isso também, a gente é chamado para proclamar o evangelho, para evangelizar também. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é de que tudo que a gente faz, como diz o texto da Bíblia, tudo seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo seja para a glória de Deus. O pastor ia falar, eu acho.
É isso mesmo. Fala, irmã. Sim. É. Aham. Não, é muita ginástica, né? Para separar essa vida, né? Fazer, vou deixar minha capa lá fora de crente aqui, não vou. Aí a lógica do versículo, irmão, o que é que o versículo diz aqui? Que não se acenda uma candeia para colocar debaixo de um troço que não vai iluminar. Imagine, todos nós aqui somos luzes. Se a gente ficar só nesse ambiente, é muita luz junto aqui, vai ofuscar aqui dentro mesmo, ficar um negócio muito clarão. O negócio é feito assim, irmãos. A ideia, a lógica é essa. Nós somos luzes para brilhar lá fora. Essa é a ideia que Jesus está dizendo. Não se acenda uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que é um lugar de destaque que possa iluminar. E alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, trazendo para o contexto da irmã, a irmãzinha que não quer ser crente lá, ela deveria ser crente para iluminar todo mundo que está ali no setor. Né, para que todos pudessem ver, olha como ela, irmã, trabalha, olha como ela é pontual, chega cedo, olha como ela não reclama do trabalho dela, olha como ela vai até o fim, sem murmuração. As pessoas observando aquilo dizem assim, tem alguma coisa que é diferente realmente do que a gente está vendo aqui. Essa é a ideia. Assim brilha, ele termina dizendo, Jesus, assim, da forma como você acende uma candeia para colocar no alqueire, assim também brilha a vossa luz. Eu não vejo maior clareza do que isso. Aliás, tem uns textos da Bíblia que a gente lê assim e diz, eu não sei como é que eu posso tornar isso mais claro, porque é impossível. Dá vontade de pegar, escrever numa plaquinha e botar lá na parede, pronto. E vamos seguir do jeito que está lá. E ele diz mais, para que acender a luz diante dos homens, brilhar diante dos homens? Com que finalidade? Para que vejam as boas vossas obras. A irmãzinha lá já está com um probleminha, porque ela já está demonstrando ali que as boas obras... Graças a Deus. É só ilustrando, irmão. Estou pegando o exemplo da irmã lá, mas é para todos nós. Uhum.
o tipo de material usado, que acho que tem gente por aí que, né, que glorificado. É verdade. Então, irmãos, a partir desses exemplos que a gente está trazendo para cá, dessas situações, é isso que a gente está trazendo. O que é a ideia da secularização? É impedir que esse tipo de mentalidade ela seja uma prática na nossa vida. Ou seja, que a nossa luz não brilhe, que as pessoas não vejam as nossas boas obras e, consequentemente, Deus não seja glorificado. Daí a perversidade desse pensamento, dessa mentalidade. Isso é a secularização, né? Só um parênteses, na hora que o pai estava dando o exemplo ali do negócio de pregar, e o pastor estava dizendo, não, você não vai chegar lá no trabalho e vai fazer um culto todinho de 1h30, porque não é o momento, não é o lugar. Aí eu lembrei de uns videozinhos que a gente vê de engraçado, que a menina dizendo que chegava na universidade, uma vez foi apresentar um trabalho, aí disse, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Na hora do seminário, né? Aí disse, eita, peraí, né? Igreja não, né? É só para mostrar que não é isso. Mas, enfim, então, finalizando essa sessão, o autor vai dizer o seguinte, né? Sobre essa questão, qual é o desafio, então, da secularização? Que ela vai dizer aí, né? Ele vai dizer, nessa perspectiva de secularização aqui, é aceitável que uma pessoa professe qualquer religião, sobretudo quando ele lhe faz bem. Entretanto, é inaceitável que tal pessoa deixe que o aspecto religioso interfira em questões éticas, sociais, práticas. Sendo assim, o desafio da secularização à religião é mais sutil, porém não menos perigoso. Quer dizer, acaba sendo um perigo, porque é aquilo que a gente está dizendo, olha, você pode seguir religião, você pode ter religião tranquilamente, ninguém está impedindo, não. Agora, sim, isso não deixe que isso interfira, isso eu já ouvi na universidade muitas vezes. Eu tenho uma colega de trabalho que ela dizia isso, ela não gosta, e quando a gente levava alguma discussão sobre algum tema que trazia o aspecto, né, da Bíblia, ela disse, olha, não vamos misturar não, porque senão eu vou sair daqui. Agora sim, ela tem uma amizade muito grande com a gente, você já me conhece, já sabe, eu vou sair daqui. Uma vez a gente ia passando na portaria, tinha saído para almoçar, eu estava no carro, ela estava comigo, outra pessoa também. Na volta, o porteiro disse assim, boa tarde, Deus abençoe. Aí ela olhou e disse assim, por que precisa dizer Deus abençoe? Basta dizer boa tarde. Para vocês verem como a pessoa implicava com essa questão. E aí não entendia exatamente isso de como a gente, quando está no ambiente de trabalho, a gente pode impactar e ser luz. Foi uma gentileza do rapaz, da portaria, em desejar que Deus abençoasse quem estava passando por ali, né? Então é uma forma de chamar a atenção. Quem sabe alguma pessoa passando por ali numa situação, precisando ouvir uma palavra, de repente só o Deus te abençoe, já Deus já vai lá e o Espírito Santo já trabalha, já toca e já faz um milagre na vida daquela pessoa, né? É verdade. Às vezes, a gente se preocupa um pouco, porque às vezes também tem a ver com qual é a religião, ou qual é a ideia de religião, de Cristo,
que também tem chegado a certas pessoas, né? Às vezes a gente vê uns comportamentos assim e a gente percebe que a reação de certas pessoas, às vezes, é porque realmente não chegou o evangelho puro que a gente prega, esse evangelho que liberta, que salva, né? Que transforma. Às vezes chega uma religião ali meio ao estilo farisaico, né? Aquela coisa da opressão, então as pessoas acabam ficando meio hostis ao evangelho, né? Mas é claro que a gente está falando aqui do evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, o evangelho que realmente a gente conhece, né? O evangelho não afetado por nenhuma ideia, nenhuma ideologia que a gente vê por aí. Bom, então essa é a primeira parte em que o autor fala o que é a secularização. Então, os irmãos têm que sair por aquela portinha ali hoje, sabendo que secularização é uma ideia perigosa, mundana, que prega, que diz que a gente não pode, não deve brilhar e não deve brilhar, né, diante do mundo, né, e atuar nas esferas do mundo, segundo a ótica cristã, segundo a ética cristã, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos que a gente tem. Pelo contrário, eles dizem que a gente tem que separar as coisas. Seja crente lá na sua igrejinha e aqui fora vocês são outras coisas, menos, né, não são crentes. Essa é a ideia. Está presente, é verdade. Isso. Tem até uma base bíblica que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o Salmo lá 24, aliás, versículo 1, que o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, é uma ideia que as pessoas acham que Deus só está na igreja, como se Deus não tivesse nenhum outro lugar, nada mais fosse dele, né? Nada mais pertencesse a ele. Bom, a segunda parte da lição, ele vai trazer a questão do problema do cristão afetado. Ou seja, quais são as implicações de alguém que deixou-se ser afetado pela secularização. Então ele vai dizer o seguinte, né, que a implicação, né, o problema que isso traz para um cristão que aceita a secularização, a ideia mais óbvia é a seguinte, é que as pessoas cantam, estão na igreja cantando, estão louvando, elas pregam a palavra de Deus, pregam o evangelho, até evangelizam também, mas quando saem dessa esfera, desse lugar, desse espaço da comunidade, da igreja, desse espaço privado, elas deixam de pensar as coisas do mundo por meio da mentalidade cristã, ou como ele diz aqui, das categorias cristãs, daquilo que a gente aprendeu. Está entendendo? Ou seja, é uma pessoa que está na igreja, ela atua na igreja, ela prega, ela canta, ela ora, ela participa, ela é um cristã. Mas quando ela vai analisar qualquer coisa que diz respeito ao mundo, ela não leva para essa análise, para essa reflexão, a palavra de Deus. Ela vai enxergar por outras lentes. Isso é mais comum, irmãos, isso é bem comum, por exemplo, é o exemplo que ele vai dar, inclusive, no espaço da academia, da universidade, desses espaços onde há muita reflexão. Ele traz até como exemplo, já adiantando, o caso, por exemplo, de digamos, de um psicólogo que vai tratar uma determinada doença, um determinado problema, né, emocional de uma pessoa, e ela sabe, ela tem o conhecimento de que a palavra de Deus ela transforma, que a palavra de Deus liberta, ela tem todo o conhecimento da Escritura, né, mas na hora lá da sua prática, ela crê, ela acredita, não é como ele diz aqui, não é que a pessoa tem que chegar no consultório e abrir a Bíblia e dizer, não, vamos tratar aqui o problema, não é isso que ele está dizendo, inclusive ele defende isso, mas a pessoa lá no trabalho é como se ela acreditasse que aquilo que ela tem como a ciência, a psicologia, é aquilo que de fato trata o problema. Eu vou trazer aqui um exemplo que ele dá sobre o caso do sociólogo. Sociólogo é aquele profissional que estuda a sociedade. Tudo que acontece na sociedade é esse profissional que estuda. Então ele diz, olha, pense no caso do sociólogo que sabe que o pecado é o problema da humanidade. A gente sabe que o pecado, as consequências drásticas que o pecado trouxe ao mundo, ao homem, ele sabe disso, porque ele está na igreja, ele aprendeu, estava lá todo sábado da escola bíblica, estudou direitinho e sabe. Só que quando ele vai analisar, por exemplo, os problemas, as mazelas do mundo, ele acredita que tudo isso aí, na verdade, não depende exatamente da palavra de Deus, mas, digamos, isso pode ser resolvido por meio de uma política pública, um governante, um gestor que vai elaborar um plano para resolver todos os problemas daquela sociedade, das desigualdades sociais e por aí vai. Então, ele vai ele vai olhar para o problema não a partir das lentes, né, do Evangelho, não vai olhar a partir desse lugar do Evangelho, dessa formação que ele tem do Evangelho de Cristo, mas ele vai olhar e vai acreditar, ele vai separar e vai dizer, não, o problema do mundo está na falta de uma assistência, está na falta de uma política, e aí desvia o olhar.
né? E aí onde está um problema também, porque quando a gente tira o olhar, por exemplo, no caso das mazelas do mundo, dos problemas, está aí o mundo que a gente está vendo, muitos problemas, muitas dificuldades. Se a gente começar a focar que esses problemas só serão resolvidos colocando a nossa confiança no homem, naquilo que o homem pode fazer, nós somos os mais infelizes, estamos deixando a nossa fé e estamos deixando de enxergar também as coisas aí no mundo pelos olhos da nossa fé cristã. De modo que eu estou dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, a Escritura, ela é o parâmetro, ela é o modelo, né? Muitas vezes nós que estamos na universidade, eu digo por experiência própria, nós somos às vezes seduzidos por certas teorias, por certos pensamentos que querem nos fazer enxergar a realidade por meio daquele tipo de pensamento. E aí entra o conflito. Digo, puxa vida, eu conheço a Escritura e sei, por exemplo, que esse problema aqui é a questão do pecado, né? Desde que o mundo é mundo, isso aqui é consequência da escolha que o mundo fez, que esse segmento social fez, que essas pessoas fizeram. Então, é isso, irmãos, o desafio está aí, né? Claro que isso vai depender do espaço onde você está, mas até você mesmo, da sua casa, pode também pensar as coisas que acontecem no dia a dia, na sua realidade, por outras lentes, por outros olhos que não seja da Escritura. Os princípios que você utiliza para conhecer o mundo como cristão vai colocar você em choque direto Muito. com outros pensamentos, outras ideias que não são nada cristãs. Mais técnico, a sua epistemologia cristã, ela vai entrar em choque com muitas coisas. Por exemplo, o psicólogo que vai tratar uma pessoa com doença mental, ele pode partir do princípio epistemológico que o que ele está sofrendo ali não é culpa dele, é um acúmulo de coisas que vieram sobre ele e causaram o problema dele. Já um psicólogo cristão, ele deve partir do princípio que o homem é pecador, que o pecado afeta ele, e por isso que ele está sofrendo, Então, nessa hora aí entra a discussão. Você sabe, na universidade, isso invariavelmente vai colocar você em choque. Porque você vai dizer, como é que eu vou entender esse homem? Né? Como é que eu vou entender? Vou entender ele como a Bíblia diz ou vou entender ele como uma hipótese científica me mostra? Então, é aí que... Inclusive, pegando esse raciocínio aqui que o pastor está trazendo, né, é claro que a gente não está dizendo aqui que as ciências elas não têm uma sua importância para o mundo, a gente não está negando isso, porque é tudo dádiva de Deus, eu entendo isso, né? A gente entende isso, por exemplo, um problema emocional que você desenvolveu, uma depressão, ansiedade, existe um profissional com a sabedoria que Deus deu, porque é um cara que passou anos estudando a mente humana, o comportamento humano, e ele sabe que alguns problemas ali tem como ajudar a pessoa a lidar com aquele problema ali, de certa forma. Ou seja, é algo que é dádiva de Deus. Mas o que a gente está querendo dizer é que a forma como nós cristãos vamos encarar o problema, né? Ou seja, a gente vai escolher olhar por onde? A gente vai olhar pela luz da palavra, né, como cristãos, como aquele que conhece a Escritura, ou a gente vai olhar meramente pelas lentes, pelos olhos daquilo que é o puramente humano, meramente humano, né? Quando a gente sabe que o problema está de acordo com aquilo que a palavra ensina. Isso por quê? Porque a Escritura tem resposta para todas as coisas, que é uma coisa até que o escritor diz. Na palavra, na Bíblia, a gente encontra resposta para todos os problemas, todos os dilemas do homem, do ser humano. Então, tem muita coisa que a ciência, de repente, vai dizer que se trata dessa forma e que vai entrar em desacordo com aquilo que a Escritura prega. Aí é onde entra o choque e o dilema e a gente que está nesse meio, nesse fogo cruzado, né? É uma escolha que a gente vai ter que fazer. E aí? Graças a Deus eu estou numa área de estudos, que é o campo da linguagem, e eu trabalho com um autor, com pensadores, com filósofos que têm coisas muito boas que eu vejo que não entram em confronto com o ensinamento bíblico. Já vejo outros vizinhos, bem vizinho de mim, assim, que é bem pertinho assim, do trabalho que eu faço, e que tem a mente totalmente perturbada, e que eu digo, se eu tivesse do lado de lá, como é que eu ia fazer? Porque ele pensa dessa forma. Entendeu? Graças a Deus que intuitivamente, eu não sei, acabei me encaminhando para um lado que eu não estou precisando ter problemas com isso. E eu não tive noção disso. Eu estou tendo agora, depois que eu estou começando a estudar esses assuntos. Porque é isso que eu ensino, é isso que eu oriento os meus alunos, porque a gente atua nessa área de orientação para os alunos fazerem as pesquisas dele. Isso envolve a vida da gente, mas de uma tal maneira,
né? Isso acaba sendo uma paixão, afinal é a minha profissão, é o tempo que eu passo 8, 10 horas por dia lendo, estudando, trabalhando com as pessoas. Então, se isso estiver ferindo aquilo que eu estou agora, nesse momento, pregando, sinceramente, seria algo muito complicado. Né? Eu não poderia, né? Seria um grande contrassenso fazer isso. E olha que de vez em quando a gente ainda se vê, umas pegadinhas. Dependendo do que seja o assunto que seja tratado, aí tem hora que eu digo porque a gente percebe, irmãos, o Espírito Santo de Deus é fantástico. Tem coisas assim que a gente está estudando, aí vai com aquela mente ali, é isso, e aí eu digo, eita, mas aqui eu estou ferindo ali um princípio. Né? E já aconteceu, inclusive, vou revelar, já aconteceu de publicar um trabalho e eu ver que a análise que eu estou fazendo daquele fato não bate muito, não. E eu percebi isso depois e aí é o cuidado para não repetir o erro. É o cuidado, mas está lá publicado, não quero nem que ninguém veja, nem vá atrás. Mas está lá publicado, não tem como recolher esse material mais, irmão. Mas assim, são aqueles deslizes que a gente comete. E eu vejo claramente que a análise que eu fiz de um fato da vida, que a gente trabalha com linguagem, com discurso. Então eu fui analisar o posicionamento de uma pessoa e aí eu fui armado com a minha teoria lá, descascando lá o negócio e aí eu vi que aquilo ali poderia estar ferindo um princípio daquilo que eu tenho como minha fé, como minha regra de fé e prática, que eu não posso separar. Né? Eu não posso dizer, não, na academia, lá na universidade, eu vou estudar o cara que tem a mente mais perturbada do mundo e vou seguir ele, o pensamento dele. Aqui é uma coisa, é meu trabalho. Na igreja eu faço outra coisa. Na igreja eu falo sobre, né, Jesus, sobre outras coisas. Aí é que está o problema, que não pode ser assim. Eita, que negócio difícil. Bom, finalizando então para a última sessão, por causa do horário, ele já dá esses exemplos. Né? É só finalizando na página 92, antes de entrar na parte 3, ele diz assim... Você pode analisar a sua área de trabalho e estudo. Ele focou muito essa área de trabalho e estudo, mas é a vida como um todo, irmão, sabe? É uma vida como um todo. É aquela história de você estar diante da televisão lá assistindo o jornal, está passando um fato lá e eu quero saber se o seu comentário vai na direção do que você aprendeu ou vai ter um pensamento diferente do que você aprendeu na escritura. É isso mesmo, é para matar mesmo esse bandido, né? Vamos matá-lo mesmo. Espera aí, calma, o que a Bíblia diz? Amai os inimigos. Aí todo tempo a gente tem que estar lidando com isso. Né? A nossa mente, a mente de Cristo e a mente mundana. Então, são dois grandes polos aí que a gente tem que estar toda hora monitorando, olhando como é que a gente está fazendo. Né? Então ele diz, você pode analisar a sua área de trabalho e estudo e perceber os desafios que a secularização coloca diante de você. Como se vê, esses desafios são mais sutis no cristianismo. Porém, é nessa sutileza que seu perigo se torna mais saliente. Para a perspectiva secularista, a religião é muito importante para dar sentido à existência do indivíduo e para tornar sua vida mais realizada. Porém, sua importância e relevância se resume ao espaço privado, nunca se estendendo à esfera pública. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que o mundo diz, olha, fique lá, sua velhinha acesinha lá naquele cantinho lá, não deixa essa luz brilhar para lugar nenhum mais não, para que seu Deus também não seja glorificado na sua vida. É isso, é tentar restringir ali a sua fé, né, a sua proclamação da fé em Cristo. Por fim, ele vai trazer mais aqui uma base bíblica no finalzinho, enfrentando a secularização da igreja. Como é que a gente, então, se arma para enfrentar esse pensamento? Ele vai mostrar duas questões aqui. Primeiro, mostrando o senhorio de Cristo. Né? Cristo é Senhor, Deus é Senhor. Né? Ele diz, o Salmo 21, que a gente leu inclusive, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. O que é que ele está dizendo aqui? Deus não é Senhor apenas da igreja, não é só nesse espaço aqui que Deus reina, mas Deus reina em todo o mundo. Portanto, a nossa mente deve estar submissa à palavra, não só quando a gente está na igreja, mas quando a gente está em todos os outros lugares da vida da gente, a mente tem que estar a mente de Cristo. É a mente de Cristo. E outra palavra é isso. Eu vou ler porque eu acho interessante essa parte quando ele traz aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que é quando Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. O pronome indefinido aí é tudo. Para quê? Para a glória de Deus. Né? Então ele diz, uma vez que fomos criados para a glória de Deus, todas as nossas atividades devem refletir a sua glória. E para isso devemos aprender a pensar toda a vida a partir das categorias bíblicas. Eu vou dar um exemplo bem fraquinho, assim, bem simples, mas que até isso incomoda. Eu, quando comecei a fazer a academia, assim, eu não vou com muita frequência, mas estou mantendo, né, para a questão de saúde. E eu lembro que o professor passava a série de exercício, e quando ele não estava lá olhando, eu pulava um. Eu digo, Neito, o tempo está passando, não tenho pouco tempo, eu não vou poder fazer tudo, não.
Quando ele virava as costas, eu ia lá e pulava o exercício, aí ia para outro, sabe, irmão? Aí depois eu fiquei pensando, digo, isso aí está errado, né? Porque depois ele fica perguntando, eu vou mentir? Aí, olha como um abismo chama outro abismo. Porque se ele perguntar, dizer assim, e aí, fez o exercício? Eu digo, fiz. Olha a cara deslavada, a mentira, né? Então, é um negócio... Mas isso é tão sutil no dia a dia que a gente não percebe, né? Inclusive, eu estava vendo um vídeo essa semana, desses vídeos engraçados que a gente vê por aí, uma mulher pregando na igreja dizendo que existem umas mentirinhas santas, e rindo, o povo da igreja todo rindo, né, achando graça, porque diz que tinha umas mentirinhas santas que Deus não se importava não, aí o povo tudo... Vejam o tipo de mentalidade, né? É sério isso, né? Aí ele diz aqui, não podemos ceder às pressões da secularização que empurram a nossa fé apenas para o espaço privado. Privado aqui, irmãos, é da igreja, dessa comunidade aqui, entendeu? Deus é Senhor sobre todo o nosso ser e todo ele deve refletir a sua glória. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Às vezes eu vejo uns crentes meio medrosos. Tipo assim, é aquele crente que se preocupa muito em educar, às vezes, seus filhos numa redoma, não quer que os filhos tenham contato com nada no mundo, que não vejam nada, que não assistam nada, que não ouçam nada. E aí eu vejo um problema, porque é onde está o papel, principalmente para os pais, para quem educa, é justamente estar ali, é um exercício, é trabalhoso, mas você assumiu querer ser pai, assumiu querer ser mãe, então tem que assumir o ônus dessa atividade. Quer dizer, não é ônus, mas a parte até interessante, mas é cansativo. Eu sei que é cansativo, todo dia ele lá está mostrando para o seu filho que tem isso aqui e tem isso aqui. As consequências disso aqui vai dar nisso. E as consequências disso aqui vai dar nisso aqui. Esse trabalho, irmãos, de estar mostrando a toda hora, isso é muito desgastante. Consome tempo, energia, conhecimento de vocês, né, de todo mundo. Mas a gente precisa mostrar, porque às vezes a gente vai criando, vai educando numa redoma, numa bolinha ali, e aí vai ter um momento que você não vai poder segurar mais. Quando chegar nos 13, 14, 15 anos ali, é o momento desse passarinho começar a voar. E aí, está preparado para esse voo ou vai cair e quebrar as asas lá na frente? Então, é isso, a gente precisa preparar. Eu, graças a Deus, apesar de meus pais não terem aquela instrução toda, mas tinha a instrução dada pelo Espírito de Deus, eu entrei na universidade, né, com a mentalidade assim, minha vida era igrejinha, eu não tinha outra vivência não, era igreja mesmo, não tinha uma experiência não. E fui jogado ali naquela universidade sem muita... Mas o que foi plantado na base, né, as escolas bíblicas dominicais, né? Mesmo nos momentos que eu não entendia muita coisa, mas tinha aquela coisa lá no fundo do coração que não permitia, né? É impressionante. Fica esse trabalho, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai usando aquela sementezinha plantada lá. Vocês que são professores de crianças têm que se regozijar muito em Deus sabendo disso. Não pense que o trabalho é em vão, que a criança não está entendendo, que não está... Não, aquilo ali está indo lá para o profundo do coração da criança. E aquilo vai dar fruto depois, vai reverberar, né? Sendo da vontade de Deus, enfim. E é isso. E, por fim, ele vai dizer aqui, a outra forma de enfrentar a secularização na igreja é uma visão cristã da vida. Achei bem interessante essa frase. Uma visão cristã da vida. Então, uma pergunta que cabe a nós. Como é que nós vemos a vida? Qual é a visão? Quais são os óculos que a gente está usando para ver a vida? Será que os óculos são esses daqui, da Escritura? Ou a gente está misturando com outros óculos, né, para ter outras visões? É essa a preocupação dele aqui. E ele diz, o cristão, ou o cristianismo, aliás, nos ensina não apenas sobre a salvação, mas sobre como lidar com tudo nesta vida. Dinheiro, poder, trabalho, relacionamento, dificuldade, tudo, irmãos. Aquilo que a gente tinha comentado anteriormente. Tem resposta para tudo. Eu sempre digo isso nas aulas, às vezes, quando eu estava trabalhando com adolescente, eu dizia sempre, olha, até regra de etiqueta você encontra lá em Provérbio. Ele ensina como é que você não ser frequente à casa das pessoas, aquela pessoa que gosta de estar muito na casa dos outros, né? A Bíblia diz até sobre isso, ela diz, olha, não seja muito frequente na casa dos outros, não, para que as pessoas não venham se aborrecer, não tem isso, né? Aquele menino que passa o dia todinho na casa do outro. Aí o povo lá já não aguenta ver mais, né? É uma coisa simples da vida, mas é um princípio que está sendo aplicado ali, muito interessante. A história da alimentação, regra de etiqueta. Então, tem de tudo, ensinamento para tudo. Então, se tem regra, se tem ensinamento para tudo, ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo não nos ensina apenas sobre salvação, mas sobre como lidar com tudo nesta vida, razão pela qual precisamos estar atentos às orientações bíblicas sobre esses aspectos. Aí ele cita aqui João 8, capítulo 8, versículo 12, eu vou ler com os irmãos, João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo,
eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas ou nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus, sendo a luz do mundo, ele compartilha a sua luz com a igreja. Para quê? Para que resplandeçamos no mundo e que seu nome seja glorificado. Aqui ele vai fechando a ideia e vai amarrando muito bem como é que a gente enfrenta a secularização. É cada vez mais nos conscientizando de que nós somos luz e fomos enviados para brilhar, para resplandecer a glória de Cristo, para que Cristo seja visto. Ele diz, a igreja é chamada para representar Cristo e fazer a diferença no meio de um mundo corrompido, o que aponta para as atividades que a igreja desempenha, sobretudo fora do ambiente eclesiástico. Então, se tem um lugar onde a gente precisa mostrar que a gente é crente, esse lugar não é aqui. Esse lugar não é aqui. É o único que a gente precisa. Aqui é muito fácil, é muito tranquilo. E é tranquilo porque o culto dura 2 horas. Porque eu tenho certeza, se fosse um culto o dia todinho, em algum momento ali, um estranhamento. Eu digo porque não tem gente, irmão, não tem jeito. Você, não, mas se eu morasse na igreja, não, se morasse na igreja também tinha. De uma semana era briga já aqui, de gente de foice aqui. Brincadeira, irmão. Mas só para dizer que o coração é corrompido. Então não tem essa história, não. Aqui é fácil. Agora, a gente tem que ser luz fora, realmente. A gente é enviado para brilhar lá fora. Oi, irmã Rosa. É, a questão é um princípio básico do respeito, né, ao outro. Se a gente for olhar para a Escritura, o respeito à vontade do outro, o amor ao próximo se dá também, se cumpre no respeito. A irmã não estava ali com legalismo, dizendo assim, não vou porque São João é do diabo, é do inferno. Não foi com isso, né? Não precisou. A gente sabe que a gente tem a visão... Pode até explicar a questão da tradição, que é uma tradição que a gente não comemora, sei lá, uma coisa mais... A gente está dizendo a verdade, mas também sem ser agressivo. Não precisa ser agressivo. A gente tem como dizer verdades, não é dourar, não. Eu não estou falando de dourar a verdade, não. Mas é porque também tem gente que se satisfaz, por falta de sabedoria, em dizer a verdade da forma mais agressiva possível. É porque luz ofusca. Eu sei. Olha só. Chanel. Uma coisa eu tenho certeza, irmão. Ia chamar a atenção. Mas eu tenho certeza, irmãos, irmã Rosa, que talvez o que chama mais atenção negativamente seja, por exemplo, a irmã tentar fazer um serviço ali de forma errada. A irmã foi contratada para fazer o serviço de uma maneira e vai fazer de outra forma, né? Vai executar o serviço de outra maneira. Então ali a irmã estaria indo de encontro ao princípio da Escritura de fazer tudo para a glória de Deus e aí estaria impedindo que as pessoas vissem Cristo na sua vida, né? Negócio. Mas é porque nós somos alvo fácil toda hora mesmo. Mesmo que a gente não faça nada, a gente é alvo assim, visado, como a gente estava conversando com o pastor ali fora, é justamente a expectativa que as pessoas têm em relação a nós. Elas nos veem de uma forma de tal maneira que qualquer deslize, qualquer coisa que fuja ali ao padrão que eles esperam, então eles já aproveitam a oportunidade para apontar o dedo.
É, é. Aham. Exatamente. É costume. Eu, por exemplo, eu não uso camisa regata. Não uso, eu não costumo usar. É uma coisa que não ninguém. Eu já comprei duas para academia, quando eu vesti, que eu olhei no espelho, eu tirei logo. Até porque era branco aqui, escuro aqui, branco aqui, eu parecia um negócio horrível. Eu digo, não, é que não vai mesmo, tem que cobrir. Aí é questão pessoal, né? Mas não tem nada a ver com imposição de religião, de tudo. Eu cheguei depois de vocês. Uhum. E foi. Mas eu acho que são alguns, porque eu cumprimentei, tinha um grupinho lá de fora e eles me cumprimentaram também, irmãos. É. Tem uma questão de costumes de uso, que algumas igrejas a gente sabe disso que tem, que adotam, né? E as pessoas que estão ali naquela comunidade acabam respeitando aquele sistema, aquele modelo, né? Eu já passei por experiências assim na congregação, não, mesmo aí deixa para lá. O que importa aqui, irmão, é o que ele está dizendo. A igreja é chamada para representar Cristo e fazer a diferença no meio de um mundo corrompido. E aí o que ele diz depois é que é importante. O que aponta para as atividades que a igreja desempenha. Não é, o mundo não vai olhar para a gente, não é só no momento que a gente está aqui, expondo a palavra, cantando. Não. É exatamente no momento que a gente está lá no trabalho, é o momento que a gente está na escola, que a gente está fazendo as coisas ali e para as quais a gente está às vezes despercebido, que a gente não percebe. É aí onde está o perigo também, né? Então a gente precisa realmente também pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a nos monitorarmos também, né? Ter a mente de Cristo naturalmente. Eu acho que naturalmente, quando a gente tem o Espírito de Deus, por mais que a gente tenha a inclinação às vezes de fazer algo que desagrada, quando a gente vai fazer ao alerta, sempre ao alerta. A gente aqui às vezes vai adiante, né? Mas o Espírito Santo de Deus ele já nos conscientiza a respeito disso. E aí finalizando, ele diz o seguinte, né? O fato de algumas pessoas não entenderem a abrangência do cristianismo faz com que muitos escândalos sejam notórios entre cristãos envolvidos na política, na mídia e em outras atividades da vida pública, né? Isso aí é notório, a gente sabe disso. Quantas situações a gente já não viu na mídia, né? É o pastor, é uma missionária, é não sei quem que fez isso, aquilo outro, e começam a sair os escândalos, né? Que muitas vezes saem, aparecem inclusive na mídia. Mas é justamente a falta do entendimento de que aquilo que a gente faz lá fora da igreja deve refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente pode ser enganado em relação a isso. Eu digo nós que estamos na igreja, eu estou aqui expondo, eu posso ser enganado, o coração se inclinar para esse pensamento, de que o que eu estou fazendo aqui é algo mais santo, digamos, mais piedoso, sei lá, do que o que eu vou fazer lá fora, e fazer essa distinção. Aí a gente acaba deixando de glorificar a Deus lá fora, porque acha que tem uma separação entre o sagrado e o profano, que é o que existe às vezes no catolicismo, né? Nas festas pagãs, eles vão para a igreja, tem toda aquela parte litúrgica todinha, quando saem dali, inclusive na época da carismática, quando o pai e mãe era da carismática, eu era moleque, eu lembro dessa cena, a gente saindo ali no Costa e Silva de uma igreja, na mesma hora o padre saiu com a gente, sentou na mesa para beber também e tudo mais. Então, aí eles ficaram meio escandalizados assim, porque não esperava, muito menos, que eu não entendia nem o que era, só lembro da cena. Então é isso, né? O que a gente tem aqui eu lembrei muito, Eduardo, da sua vida aqui com relação a essa lição, né? Já disse isso aqui algumas vezes. Anos que Eduardo trabalha nessa igreja, pode chegar nesses bancos aqui, pode passar a mão para ver se você encontra alguma partícula de poeira. Já é uma coisa compulsiva dele ali. É o trabalho perfeito que glorifica a Deus. Porque ele poderia dizer, não, já são 15 anos, já são 20 anos, um banquinho ali que ficar, não tem problema não, ficou sujo, ou não deu para lavar isso aqui, deixa para lá. Mas não, é aquela coisa que fazer para a glória de Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus. E Deus é glorificado na sua vida pelo que você faz com muita dedicação, com muita responsabilidade e isso mais, né? Finalizando a conclusão,
Eu vou pegar o segundo parágrafo. Aliás, o primeiro, a conclusão é pequena. Nenhum cristão pode dizer que a secularização não lhe afeta. Esse é um perigo que está ao nosso redor e nos desafia diariamente, suscitando em nós uma resposta. O cristianismo é a verdade total e não podemos ceder às pressões da secularização e minimizar sua influência. Aprenda a olhar para a complexidade da vida com as lentes do cristianismo. Do contrário, outras lentes roubarão seu coração e o farão enxergar a vida com perspectivas diversas. Depois desta lição, pergunta a você mesmo que lentes estão entre os olhos e a realidade. E eu digo mais, quando a gente começa a enxergar a vida sem ser pela ótica da Escritura, a gente começa, inclusive, a ter problemas com a fé, com a esperança, porque, por exemplo, quando a gente olha para um mundo como esse, a gente liga uma TV ou liga um celular e começa a ver tanta derrota acontecendo. Se a gente não começar a entender isso pela ótica cristã, mas se for tentar entender pelas coisas aqui do mundo, a gente vai entrar numa crise, vai trazer doenças emocionais para a gente vai deixar a nossa esperança ser, né, minguada ali, nossa fé em Cristo, porque a gente sabe que tudo que está acontecendo aí, a palavra de Deus ela tem, né, uma explicação sobre os fatos. Tanto é que as próprias pessoas, já ouvi nos meus grupos de trabalho mesmo, pessoas que não são evangélicas, mas dizem, gente, é o fim do mundo. Eu já ouvi várias vezes nos últimos tempos para cá, o povo que até me surpreende, diga assim, poxa, eu nunca esperei ouvir dessa pessoa dizer que é o fim do mundo. Outro que é católico diz assim, Jesus está voltando, que até eu nem sabia que eles tinham essa expectativa de que Jesus ia voltar, eu pensava que era uma outra mentalidade, mas tem uma que é bem católica e diz assim, né, Jesus está voltando. É exatamente isso, e nós que somos cristãos é que nós precisamos mesmo, usar os óculos da fé cristã para enxergar tudo, não é uma parte não, o texto diz claro aqui, aprenda a olhar para a complexidade da vida, né, com os lentes do cristianismo, e é tudo, não é só uma parte não. Então, termino dizendo que o Espírito Santo de Deus nos ajude, a gente precisa todos os dias lembrar dessa verdade, sempre que a gente ouve uma palavra, que é tão pouco tempo que a gente tem, 2 vezes por semana, 3, que a gente ouve uma porção da palavra de Deus, e a gente passa tantas outras horas mergulhado em tanta coisa da secularização no mundo, que a gente tem que ter cuidado, né? Pedir, Deus, traga à memória tudo que eu estou ouvindo hoje, que desça ao coração e que não saia nunca mais de lá. E que todas as vezes que a gente estiver diante de situação de ser desafiado pela secularização, de impedir que a gente mostre Cristo pela nossa vida, pelo que a gente faz, que a gente lembre disso e que a gente precisa brilhar e botar essa luz bem alta para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Deus abençoe, irmãos. Passo para o pastor. Quer o pedestal? Só mais tempo. Isso é da pintura lá da Bíblia.